bom dia. O nosso grupo é o Gustavo, a Maria, o Arthur Cabral, o Arthur Baixo, o Gabriel Gonçalves, o Davi e o Eduardo. Tá, agora eu vou falar um pouquinho sobre ondas e suas características. Basicamente, uma onda é uma perturbação no espaço que é periódica, ou seja, acontece várias vezes seguidas, e ela é uma perturbação que leva energia sem o deslocamento de matéria, ou seja, não precisa de uma matéria para deslocar energia. Um exemplo prático que é bem simples de se fazer é só colocar água numa bacia e pegar um conta-gotas e pingar uma gotinha de água na bacia. Daí você vai ver que vão começar a surgir meio que ondinhas, e essas ondinhas vão ter várias, né? Ou seja, vai ser periódico, e essas ondinhas vão começar a ir do centro para a borda da bacia. E isso vai ser energia sendo transportada sem o deslocamento de matéria. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de ondas que existem. O primeiro tipo é ondas mecânicas, e as ondas mecânicas são ondas que, para se transmitirem, precisam de objetos materiais. Um exemplo é as ondas do mar, que necessitam da superfície da água para se transmitirem. E outro exemplo é os terremotos, que precisam das rochas para serem transmitidos. Ou seja, as ondas mecânicas são basicamente ondas que não podem ser transportadas sozinhas. Elas precisam de um objeto material para criar meio que a sua base lá e conseguir ser transportada. E o outro tipo de ondas que nós temos são as ondas eletromagnéticas, que são ondas que não precisam de objetos materiais para serem transportadas ou transmitidas, né? E isso acontece porque elas conseguem se transportar no vácuo, e um exemplo é a luz e os infravermelhos. E as ondas de rádio também é outro exemplo. Os pontos máximos e o ponto mínimo das ondas são chamados de crista e vale, sendo crista o ponto mais alto e vale o ponto mais baixo. Tá, agora eu vou falar um pouquinho sobre as características de uma onda. A primeira característica é a amplitude, e a amplitude não é nada mais nada menos que a distância entre a crista e o vale, ou seja, é a distância entre o ponto máximo e o ponto mínimo de uma onda. A segunda característica é o comprimento de uma onda, e ele é basicamente o comprimento entre dois vales e duas cristas que ficam consecutivamente. Tipo, imagine que tem um vale aqui e outro aqui, e o comprimento entre eles vai ser o comprimento de uma onda. E isso também serve para a crista, né? Mas eu dei o exemplo com vale. Outra característica é o equilíbrio, e isso é basicamente uma posição que a onda fica quando ela não está vibrando. Outra característica que nós vemos nas ondas são o período, e eles são basicamente o tempo que uma onda demora para oscilar de um ponto a outro. E isso é basicamente, digamos que nós tenhamos uma crista aqui, e ele faz uma oscilação assim, né, que chega aqui o vale, e depois faz uma oscilação assim e vai para a segunda crista. Isso foi um período, porque ele oscilou completamente e voltou a ser uma crista. Então isso foi uma oscilação completa, e esse é o período. Outra característica delas é a frequência, e ela é a quantidade de oscilações que uma onda tem por uma unidade de tempo. E se uma onda tiver 10 oscilações por segundo, ela vai ter 10 Hz, porque Hz é a medida que é usada nesse tipo de situação. Tá, agora eu vou falar um pouquinho sobre a velocidade das ondas, e é essa velocidade que dita a propagação da onda, e o único jeito de aumentar ela é, digamos que ondas estejam sendo feitas através de uma corda. E a velocidade dessas ondas sempre vai ser a mesma, a não ser que a gente altere o material da corda, trocando ela por outra corda, né? Ou a gente mude o quão a corda está esticado, deixando ela mais solta assim,
o que mudaria também a velocidade da onda. E esses são alguns exemplos. E quanto maior a frequência, menor o comprimento de uma onda. E essa foi a minha parte. Tá, eu vou falar um pouco sobre o som, como se produz o som. A vibração de determinados materiais é transmitida às moléculas e do ar, né, sobre a formação das ondas sonoras. E quando as ondas sonoras elas estão pelo ar, a gente sente vibrações e pressão. E ao chegar nos nossos ouvidos, ela automaticamente faz com que os tímpanos comecem a vibrar. Eu vou falar sobre um pouco sobre as propriedades do som. Intensidade. A intensidade do som depende da amplitude dela. Quanto maior a amplitude, maior a energia transportada por ela e a intensidade do som é maior. Então eu vou dar um exemplo sobre o violão. O violão, quando você é tocado ele muito forte, o som vai sair bem mais alto para você. E quando você tocar ele mais fraco, o som vai sair um pouco mais baixo. Também sobre a propagação do som. A propagação do som, assim, você toca o violão, o som vai indo, ele vai diminuindo com o tempo. Que tu vai tocar uma vez, ele vai diminuindo. Então, tipo assim, você tá perto do violão, você vai ouvir bem mais alto a quando a pessoa tocar. Se você tá muito longe, você vai ouvir baixo. Eu vou falar sobre os agudos e os graves. A frequência do som determina se ela é grave ou aguda. Os sons com alta frequência, eles produzem sons agudos, e os sons com baixa frequência produzem sons graves. O ser humano ele pode distinguir sons de 20 a 20 mil Hz, que os sons de 20 mil Hz são sons que são chamados de ultrassons, e os sons de 20 mil Hz são chamados de infrações. Tá, agora eu vou demonstrar o que são sons graves e sons agudos, com o nosso técnico Samuel Rocha ali atrás. Agora a gente vai demonstrar o que são sons graves com esse instrumento que é o contrabaixo. Esses são os sons graves. Agora eu vou demonstrar o que são os sons agudos nesse instrumento que é a guitarra. E esse foi os sons agudos na guitarra. Meu nome é Arthur e vou falar sobre o timbre. O timbre ele é uma característica de som que pode tornar possível distinguir a fonte sonora que emite. Vou dar um exemplo, que é quando nós tocamos em uma tecla de piano ou em uma corda de violão. Eles são produzidos diferentes sons. Quando isso se soma, resulta em uma onda resultante, que essa onda tem a frequência de respectiva nota musical, mas ela varia a sua forma entre os diferentes instrumentos musicais. Agora eu vou falar sobre a reflexão do som e eco. As ondas sonoras, assim como outros tipos de onda, eles também podem sofrer reflexão ao encontrar um obstáculo e retornando ao meio de origem. Quando nós emitimos um som e volta para nós, se chama eco. Que você tem que ter 17 metros de distância de onde o som é refletido para voltar para você. E quando reflete 17 metros no caminho inverso, totaliza em 34 metros em 0,1 segundos. Beleza. Terceira tentativa, só bora. Olha, Dudu, eu vou contar até 3. Vai ficar uns segundinhos ali em silêncio pra te cortar, né? Daí, sucesso. Beleza? 1, 2, 3.
Bom dia, professora Melissa. Meu nome é Gustavo Zovski e eu e o Arthur Cabral a gente vai apresentar sobre o tema a luz. Tá, a onda que nos permite enxergar. De dia, a gente possui a luz solar, que é refletida nos outros objetos e, em consequência, eles são iluminados. Já de noite, a gente não possui uma fonte de luz primária, que eu vou explicar futuramente. A gente possui uma fonte de luz secundária, ou seja, ela reflete a luz, então ela não tem a mesma intensidade da fonte de luz primária. Por isso a gente tem que optar por outros métodos de iluminação criados por nós mesmos, como a lâmpada, a vela e diversos outros. E igual ao sol, a lâmpada e a vela também, a luz da lâmpada e da vela também são refletidas em outros objetos, e daí, em consequência, são clareados. Tá, agora eu vou falar um pouquinho sobre como se propagam as ondas. No som, as ondas se propagam na forma de ondas mecânicas, ou seja, quando elas encostam na nossa membrana tímpânica, ela sensibiliza ela e se traduz em forma de som. Já a luz é um pouquinho diferente, ela se propaga na forma de ondas eletromagnéticas e quando ela encosta no nosso, ela entra no nosso olho, ela se traduz em forma de imagem, ok? Aqui eu tenho uma imagem ilustrativa de como das velas iluminando os outros objetos, ok? Vamos prosseguir. O espectro eletromagnético. A luz ela se propaga no vácuo a cerca de 300 mil km por segundo. Isso é uma velocidade extremamente rápida. Qualquer outro lugar, como na nossa atmosfera, na Lua, sei lá, em qualquer outro lugar. Na Lua também tem vácuo, mas enfim. Qualquer outro lugar, a velocidade dela é inferior a essa. A luz ela é dividida em dois tipos, a luz visível e o espectro eletromagnético. A luz visível são as ondas de luz entre os 400 nanômetros e a 750 nanômetros. E o espectro eletromagnetismo... e outra coisa, a luz visível são as cores que nós vemos. O branco, o vermelho, o amarelo aqui, a cor de pele mais clara, sei lá. Enfim, são as cores que nós enxergamos. O espectro eletromagnetismo nós não conseguimos enxergar. Eles são as ondas de rádio, as micro-ondas, a luz infravermelha, a ultravioleta, raio-x e os raios gamas. O Sol ele emite todos esses tipos de raios, porém a maioria é barrado pela nossa atmosfera, ok? E daí os nanômetros, elas são a 10ª parte do metro, se eu não me engano. Não, é a bilionésima parte de um metro, ou seja, é muito pequeno. Ok? Vamos prosseguir. Agora, as fontes de luz. Eu falei um pouquinho lá no começo do slide, mas agora vamos falar um pouquinho mais explicando melhor. A gente tem dois tipos de fonte de luz. A fonte de luz primária, também conhecida como corpos luminosos, e as fontes de luz secundárias, conhecidas também como corpos iluminados. As fontes de luz primárias são corpos que emitem luz, entre eles a lâmpada, o sol, a vela, entre outros. Já a fonte de luz secundária, ou corpos iluminados, são corpos que recebem e refletem a luz, sendo eles a lua, o livro, a parede aqui de trás, tudo, a maioria das coisas são corpos iluminados. Tudo que não emite luz é um corpo iluminado, ok? E é isso. Aí, Dudu, essa parte aí que eu fiquei quieto, tu corta, fechou? Obrigado, cara. Tu é muito gente fina. Vou finalizar as gravações agora. Tem que fazer essa desgraça. A gravação de tela. Os meios de propagação da luz. Tem 3 tipos de meios de propagação da luz, que são os transparentes, os translúcidos e os opacos. E os transparentes, como por exemplo o vidro, a luz atravessa eles, por isso a gente consegue ver através deles, a gente consegue ver através do vidro, por exemplo. Os translúcidos a gente consegue ver atrás dele, a luz passa por ele, mas ela é difundida no processo. Então meio que quando você tentar ver através dele a imagem fica mais borrada, você não consegue ver contorno e nem detalhes da figura que está atrás dele. Um exemplo é a neblina. Tem os meios opacos, que
A luz não atravessa eles, a luz só bate, é ou absorvida ou refletida por eles. E um exemplo é uma parede, e por isso não conseguimos ver coisas através deles. A luz e as sombras. Como os corpos opacos eles absorvem ou refletem a luz, então isso gera uma região onde não há luz. A luz não consegue atingir porque a luz só se propaga em linha reta, ela não consegue atingir essa região fazendo um tipo de curva. E dependendo também bastante do tamanho da fonte de luz e da quantidade de fontes de luz, da localização delas, pode ser que não haja sombra. E a penumbra, ela é uma parte dessa sombra que ela meio que é iluminada por uma parte da fonte de luz, mas não toda. A luz e a percepção das cores. A luz visível, que como foi explicado antes, são ondas eletromagnéticas. A gente tem células que são sensíveis a essa luz visível, que são os bastonetes e os cones. Os bastonetes eles conseguem identificar a intensidade dessa luz, e os cones eles conseguem, 3 tipos de cones, identificar as 3 cores primárias, que são as 3 cores primárias da luz, que são vermelho, azul e verde, que baseado nelas a gente consegue enxergar todas as cores que a gente consegue enxergar. E o branco é a combinação de todas essas cores primárias. As cores dos objetos. Existe uma coisa chamada reflexão seletiva, que é meio que, como por exemplo ali a maçã. Entre uma luz branca, que como eu falei, branco é todas as cores, e a maioria das cores vai ser absorvida, menos o vermelho. E por isso a gente vê a maçã com a cor vermelha, porque é a única cor que ela não é absorvida, ela é refletida. E isso ocorre também se você pegar, por exemplo, um lápis azul. Ele vai apenas refletir a cor azul dele e não vai refletir as outras ele vai absorver. Em outro caso que isso acontece de maneira diferente é branco, porque ele não absorve nenhuma luz, ele simplesmente reflete todas as luzes. E o preto, que também acontece de maneira diferente, porque ele absorve todas as luzes. O preto é a ausência de cor, não tem nenhuma cor lá. E dependendo da cor da luz também ela pode alterar algumas coisas, como por exemplo, se tiver uma luz vermelha, essa caneta verde, não vai ter verde para essa caneta refletir. Não, então ela vai ficar com ausência de cor, ou seja, ela vai ficar preta. Mas caso tenha uma caneta vermelha, normalmente lá, vai conseguir refletir normalmente. E caso haja um lápis amarelo, como ele é a junção de verde com vermelho, ele vai conseguir refletir, mas apenas o vermelho, ele não vai conseguir refletir o verde, porque não tem verde lá. Então, nesse caso, o lápis amarelo pareceria vermelho. Também no caso de uma luz verde, aí o vermelho, que ficaria preto, com ausência de cor. O amarelo ficaria do mesmo jeito, só que ele ficaria verde em vez de vermelho. E no caso de 2 luzes ao mesmo tempo, que seria uma luz vermelha e uma luz verde simultaneamente, geraria uma luz amarela, que é a combinação das 2 cores. O lápis amarelo ele conseguiria refletir amarelo. O vermelho ele ia refletir apenas o vermelho, porque teria verde e vermelho naquela luz. E o verde refletiria apenas o verde. E no caso se tivesse um lápis azul ali no meio, como o azul não está na formação do amarelo, ele só ia ficar preto sem cor. Bom dia, meu nome é Maria Luísa e hoje eu vou falar sobre um pouco da reflexão e refração da luz. Bom, se a webcam estiver travando um pouco, eu peço desculpa porque minha internet é meio ruim, então eu espero que vocês consigam absorver muito conteúdo pela minha apresentação. Bom, ao atingir uma superfície que separa 2 meios, a luz ela pode ser ou absorvida, ou refletida, ou refratada. Eu vou falar um pouco sobre a reflexão da luz, que é quando a luz pode ser refletida, e isso quando a luz ela volta no meio que ela se propagava. Aqui a gente tem um exemplo dentre os 3 aqui, que é a reflexão luminosa. A reflexão luminosa nada mais nada menos é quando a luz ela é representada por segmentos de reta, e esses segmentos de reta eles são orientados por setas e a reflexão ocorre sobre um espelho. Ali a gente pode ver a linha O, ela é o espelho, e temos as retas que são o raio incidente e o raio refletido. No meio temos a reta imaginária N, que é a reta tracejada, que ela informa um ângulo de 90 graus.
Ali a gente pode encontrar o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, que, como fala nas leis da reflexão, esses ângulos eles têm medidas iguais. E os raios incidentes refletidos e a normal, eles são encontrados no mesmo plano, onde eu já falei, que é o espelho. Bom, aqui a gente encontra dois exemplos de reflexão, a reflexão difusa e a reflexão regular. A reflexão regular ela é encontrada em superfícies lisas e polidas e os raios são paralelos. Os raios aqui, como vocês podem ver, são parecidos com a da reflexão luminosa. E temos o raio refletido e o raio incidente. Desculpa, eu bati na tela do computador sem querer. E na reflexão difusa, as superfícies elas são irregulares, elas não são retas, elas não são polidas e os raios eles têm as reflexões... Ai, meu Deus, desculpa. Eles têm as direções diferentes. Enfim, como eu tava falando dos espelhos, a gente... Tá, ok. Como eu andava falando dos espelhos, a gente tem dois exemplos de espelhos. Os espelhos planos e os espelhos curvos. Os espelhos planos, a gente tem um exemplo aqui atrás. Pera, a câmera tá invertida, mas vocês viram ali. E os espelhos curvos. Os espelhos planos, eles são placas de vidro com uma das faces recobertas por uma camada refletora, uma camada metálica. Ou também podem ser a superfície da água. Como vocês podem ver aqui nas duas imagens, temos a de um micro-ondas e a de uma lagoa. Bom, já os objetos curvos, eles produzem imagens com alterações. E a gente tem os dois exemplos aqui, o espelho convexo e o espelho côncavo. O espelho côncavo, ele dá uma impressão de que a imagem é maior, como a gente pode ver no espelhinho do dentista ali embaixo. E o espelho convexo, ele é menor. Como a gente pode ver em retrovisores, saídas de garagem, e tem uma parte mais ampla. Agora que vocês já entenderam um pouco sobre a reflexão da luz, eu vou falar um pouco sobre a refração da luz, que é a segunda parte do meu tema. A refração da luz é quando a luz ela passa do ar para a água ou vice-versa. Isso a gente pode ver aqui na imagem que eu separei. E isso ocorre quando a luz muda de velocidade ao atravessar a fronteira entre os dois meios. Ou seja, aqui começa a água, a luz passa aqui e ela vai ser diferente quando ela passar para a parte de baixo da água, ou vice-versa. Bom, a gente pode ver se o raio incidente ele for oblíquo em relação à superfície, o ângulo de incidência ele vai ser diferente do ângulo de refração e o raio de luz ele vai ser desviado. Bom, a gente pode ver que a velocidade da luz ela pode ser diferente em cada meio. Aqui embaixo eu separei as velocidades e isso é isso. Depois, Eduardo, corta essa parte que eu falei o é isso no final. Não tá pausando, calma. Bom, agora vamos falar um pouco das lentes, que são nada mais nada menos que instrumentos que modificam a trajetória da luz por meio da refração. Isso a gente pode ver nos óculos de grau, com miopia e afins. Existem dois tipos de lente, as convergentes e as divergentes. As convergentes, elas fazem as imagens ficarem ampliadas de um objeto e são usadas na construção de microscópios e lupas. Já as divergentes, ela transforma as imagens menores que os objetos. E independente da distância sobre eles, elas não ficam invertidas. Já nas convergentes, elas podem se modificar.